Vamos lá então, pessoal, que a gente tem um desafio agora de, em poucos minutos, preencher na nossa mente aqui o que realmente é precedente e qual é a sua relação com a litigiosidade. E aí, enquanto o pessoal vai retornando, e o lanche é bom, mas ele vai dar essa nossa dispersão normal. Então, enquanto o pessoal vai voltando, eu só vou destacar aqui que é importantíssimo a gente entender bem o que realmente o precedente pode impactar positivamente no Poder Judiciário. E eu gostaria que vocês interpretassem bem também aquela minha fala, que a gente ainda está no básico. Então, a gente está no básico, mas não significa que a gente não tem que ir para o avançado. É claro que vocês têm que estar preparados do básico ao avançado. E aí, a ideia desse curso hoje e amanhã é nesse nível. Tá? Então, a gente está começando aqui, eu estou trazendo algumas coisas não fáceis, mas eu estou trazendo questões assim para vocês contextualizarem melhor. Mas, pessoal, é importantíssimo que a gente entenda como é formar um precedente, como que é realmente aplicar um precedente, e aí contextualizem bem aquela minha fala sobre ratio decidendi. Ratio decidendi, por exemplo, que é o caso que eu dei, é importantíssimo a gente entender, e saber construir, saber aplicar. O que a minha crítica foi assim, que hoje a gente tem coisas básicas que a gente ainda não entende, entendeu? Então, só uma retificação aqui que é importantíssimo a gente entender tudo de precedentes, né? Senão a gente não vai aplicar realmente, a gente não vai saber formar, e isso é fundamental para o nosso trabalho, tá bom? E aí, daqui um minutinho eu vou pedir para vocês acessarem de novo aquele site, mente.com, né? Mas o meu desafio aqui com vocês, então, é mostrar com um caso prático o que é precedente, e não se preocupem que a gente vai contextualizar muito isso na parte da tarde, tá? E a sua relação com a litigiosidade, tá? Então, a gente vai ver isso aqui. E para isso, pessoal, eu quero mostrar um conceito que eu acho que vocês não encontram em lugar nenhum, só aqui hoje mesmo, que é um precedente psicológico ou comportamental. E o que eu quero que vocês vejam aqui e saiam muito bem hoje da aula entendendo, eu quero que vocês, quando se deparar com um precedente, vocês sintam realmente que aquilo ali é um precedente. Eita, Marcelo, agora o negócio foi meio doido aí, né? Porque você quer que eu sinta um precedente e não tecnicamente saiba o que é um precedente. É mais ou menos isso. Não se preocupe, na parte da tarde a gente vai entrar na técnica também do precedente. Mas a técnica do precedente vai estar toda relacionada com o que a gente vai fazer agora, tá? E aí a gente vai poder desmistificar alguns conceitos na parte da tarde. Desmistificar, por exemplo, assim, ó, precedente é um recurso repetitivo, por exemplo. O recurso especial repetitivo do STJ é um precedente. Será? Tá, então a gente vai precisar desse contexto agora para depois, tecnicamente, ir encaixando isso aqui. Tá bom? E aí, vamos lá. O que eu quero que vocês façam aí? Não precisa entrar ainda no site, não. Deixa eu explicar direitinho aqui. Daqui a pouquinho vocês entram naquele site mente.com. O que eu quero explicar aqui para vocês? É um caso que eu quero trabalhar junto com vocês que, acreditem, de vez em quando o pessoal desconfia um pouco, pensa que eu estou construindo isso aqui, mas é um caso, pessoal, que aconteceu na minha família. Então, aconteceu mesmo na minha família. Sabe aquela situação que eu acredito que muitos de vocês, ou se brincar, todos vocês já passaram, que é um parente seu chegar e virar assim, você fez direito, né? Você é advogado, né? Então você vira o advogado da família, que eles vêm perguntar coisas assim que você não tem ideia, mas eles acham por você ter feito direito, você sabe tudo, né?
Então, sei lá, pergunta um negócio de direito administrativo específico, eu só vi na faculdade, alguma coisa assim. Então, foi essa situação que aconteceu. Eu tenho uma prima que é um pouco mais velha do que eu, e qual foi a situação dela? Ela era divorciada, não recebia pensão, e o ex-marido dela era servidor público federal. Então, servidor público federal, regido pela Lei 8.112, então, lei federal, para não complicar aqui também, mas não é lei estadual aplicando, porque aí poderia ter variações. Não, é a lei federal. E aí ele faleceu, ela não recebia pensão, só que ela tem 2 filhas. Por isso que eu coloquei aquela imagem ali. Ó. Ela tem 2 filhas. Então, a pergunta dela para mim foi o seguinte: Marcelo, ó, minhas filhas estão recebendo a pensão por morte do meu ex-marido, e eu queria saber até quando que elas vão receber essa pensão. E aí falaram para ela lá, ele era servidor de um ministério lá em Brasília, falaram no ministério que as filhas dela vão receber essa pensão por morte até os 21. Então falaram isso para ela. E ela veio então para o advogado da família, né, e falou: Marcelo, eu já ouvi falar em algum lugar que se elas estiverem fazendo faculdade, elas vão receber essa pensão até os 24. E a pergunta então que ela me fez foi: minhas filhas vão receber até os 21 ou até os 24? E aí, pessoal, não se preocupem que não é uma consulta que eu estou fazendo indevida a vocês, né? Mas eu queria que vocês, e aí eu vou precisar achar ele aqui, ó. Eu quero que vocês respondam isso para mim. Eu não estou pedindo para vocês pesquisarem, não. Com o conhecimento que vocês têm, não se preocupe que é anônimo aqui, não tem, vocês não vão errar, não vão nada não tem nada a ver isso aqui. Eu quero só que vocês respondam com o que vocês têm. Assim, vocês acham que, no caso a filha, eu escrevi filho aqui, mas a filha vai receber essa pensão até os 21, ou se ela estiver fazendo faculdade, as filhas podem receber até os 24. Então, não se preocupe, não precisem pesquisar nem nada, não. Então, entre no site mente.com, né? menti.com, e o código está ali em cima. Ó. Já teve colegas que conseguiram ler o código, né? Então, estão melhores do que o meu óculos aqui. O código é 17866344. Tá? Então, o código 17866344. Lembrando do site, que é mente.com, menti.com, e esse código 17866344. Então, a pergunta, né? Não sei se alguém chegou depois, pensão por morte de filho de servidor público federal, recebe até os 21, ou se estiver fazendo faculdade até os 24? Foi essa a pergunta que a minha prima me fez. E aí, vamos fechar aqui já. Ó. Marcelo, o que isso tem a ver com precedente? Vocês vão... Lembrando, né, pessoal, que eu quero que vocês sintam o que é precedente agora pela manhã. E à tarde a gente vai para uma técnica um pouquinho mais rebuscada, que eu vou querer diferenciar com vocês entre precedente e jurisprudência, tá? Então, vamos lá. Está ganhando aqui de lavada, né, pelo menos mais que o dobro, o triplo, né? Então, a maioria aqui respondeu até os 24 anos, porque está cursando faculdade. E aí, qual teria sido a postura de cada um de vocês aqui? E aí eu vou voltar lá, então frisem bem aqui, ó. A maioria, então, respondeu seria 24 e não 21. E é claro que vocês não pesquisaram, então não está certo nem errado aqui não. É só para vocês sentirem isso aqui, né? E aí, eu fiz, e eu acredito que vocês fariam a mesma coisa, servidor público federal, Lei 8.112, onde que a gente ia pesquisar a primeiro lugar para saber se tem direito ou não? Na lei, não é? Então, a gente ia entrar lá no site do Planalto, Lei 8.112, vocês vão dar um Ctrl F lá, morte, né? A gente ia escrever morte, está ali no artigo 217. Artigo 217, são beneficiários das pensões filho
de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos. Seja menor de 21. Então, a lei fala 21. E eu fiz isso, pessoal. Eu fiz exatamente isso aqui. Eu fui na lei 21. Eu confiei na lei. Eu falei, será, né? Será que é 21 mesmo? Vou, então, procurar qual que é o tribunal responsável por dar a última palavra sobre a interpretação da lei federal. STJ. Então, a gente, formado em direito, a gente sabe que quem é o tribunal, o guardião da lei federal, que dá a última interpretação sobre a lei federal, é o STJ. Aqui, a princípio, não tem nenhuma questão constitucional, né? Não tem, falando na Constituição, que pensão por morte do filho, não. É uma questão federal. Por que eu estou falando federal? Porque, então, eu poderia ir nos TRFs, mas para que eu vou no TRF se o STJ pode mudar todo esse entendimento, né? Então, fui lá no site do STJ, na pesquisa de jurisprudência, que acredito que todos aqui conhecem. Então, coloquei lá alguns critérios de pesquisa, vi que tinha muito critério sobre filha solteira, até tirei lá os critérios, que é uma outra discussão, né? Se a filha solteira recebe ou não. Não é a minha discussão aqui. A discussão é até qual a idade dela. E olha que interessante. Localizei esse mandado de segurança julgado pela primeira sessão do STJ em 2016. Esse foi, assim, o acórdão mais emblemático que eu achei. Eu achei algumas decisões monocráticas também mais recentes. Mas eu peguei esse acórdão bem assim, direto mesmo. Por quê? Foi julgado pela primeira sessão do STJ, e só para um contexto bem rápido aqui, o STJ ele é dividido em primeira, segunda e terceira sessão, que é a composição plena do STJ. O que eu quero dizer com isso? A primeira sessão do STJ é o STJ, vamos colocar entre aspas, assim, é o STJ que dá a última palavra sobre direito público. Tá? Então, vocês não vão ver, por exemplo, a segunda sessão do STJ julgar direito público. Ou seja, o órgão competente mesmo para dar a última palavra sobre a lei federal é a primeira sessão. Por isso que eu selecionei esse caso. E aí, nesse acórdão, destacando ali, falou o seguinte, a Lei 8.112 é clara, é o ponto 2 da ementa, ao definir que a pensão por morte de servidor público será devida até os 21 anos. E aí ele justifica. Lá no finalzinho, onde eu coloquei os quadradinhos aqui, eu vi que tinha já julgados anteriores de 2008, 2015, 2009 e 2009. Ou seja, não é novo isso aqui lá no STJ, né? Então, resposta do STJ, tribunal competente para dar a última palavra sobre a interpretação da lei federal, 21 anos. Eu achei, pessoal, um acórdão de 2000. Então, um acórdão aqui do ministro Félix Fischer, de 16 de março de 2000, falando que é 21 anos. Eu achei acórdão, então, há 23 anos que a gente tem o STJ, que é a Corte, nas palavras do Daniel Mitidiero, é a Corte Suprema da interpretação da lei federal, falando isso, né? E aí, o que eu cheguei para minha prima? Falei, é 21. Lei 8.112 fala que é 21, e precedentes, ou jurisprudência, ou julgados, que a gente ainda vai entender ainda o que é isso aqui, dizem 21. Aí, adivinhem qual foi a próxima pergunta dela. Posso entrar com uma ação judicial? E aí, vocês já perceberam que eu gosto um pouquinho de precedentes, né? Falo de precedentes, dou aula sobre precedentes e tal. Aí eu fiquei naquela, né? Porque se eu falar que não entre com uma ação judicial, isso pode significar 3 anos a menos de pensão em uma filha dela, né? 3 anos aí, vamos dizer que o servidor, sei lá, a pensão fosse R$10.000. 10 mil vezes 12, 120, vezes 3, 360 mil, fora, né, os outros benefícios, outras coisas, vamos fechar em R$400 mil. Aí eu fiquei assim, e agora, o que eu falo, né? Entra com uma ação ou não entra com uma ação? Aí eu vou preferir, pessoal, passar essa pergunta para vocês.
Só que o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, que é uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima, ou que não fosse, mas uma pessoa assim que você sabe que pode acontecer uma injustiça ali. Vocês já viram que a lei fala 21 anos, vocês viram que o STJ tem 23 anos que o STJ está decidindo que é 21 anos. E aí fica naquela, a gente vai confiar nisso ou a gente vai entrar com uma ação judicial? Então, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, e o futuro da minha prima depende de vocês agora. Não da minha prima, né? Da filha dela, né, tadinha? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Mesma coisa. Ah, tá. De vez em quando esse aplicativo ele não deixa eu apresentar aqui, ele vai ficar desse jeito aqui agora, ó. Mas o código é no mesmo site, né, pessoal? Mas o código é 555, é porque eu não consigo aumentar agora mais, viu, gente? Porque ele tem, como é uma versão free, né? Aí ele agora não deixa eu apresentar. Tá vendo lá em cima? Ó, upgrade para apresentar. Pague R$700 que você aumente. Mas vamos usar assim por enquanto. Ah, professor, larga essa linha, né? Paga o negócio. Não, vou pagar não. Então a pergunta é, o servidor que completar 21 anos, o filho, né? O filho do servidor que completar os 21, esteja cursando, deve ajuizar uma ação judicial? O código é 555-15751. Alguns conseguiram ler sem eu falar, né? Mas está pequenininho mesmo. 555, nem eu estou vendo do jeito, 15751. Tá? Então, 555-15751. Tá? Então, ó, a gente viu que a lei fala 21 anos, a gente viu que o tribunal responsável por dar a última palavra sobre a lei federal diz 21, e quem está aumentando ali? Tem gente até desistindo, né? Eu vi que tinha um ali tirando ali. Não, estou brincando, não tem como desistir, não. A grande maioria está respondendo que sim, deve entrar com uma ação judicial. Ó. Então, por enquanto, ali 45, né? Então, ó, outros ali não. Então, 10 não, 46. Agora, pessoal, ó, muito bacana voltar a isso aqui. Então, a pergunta foi, você acha que a pensionista, filha do servidor falecido, que completar 21 anos e esteja cursando curso superior, deve ajuizar uma ação judicial? A maioria, grande maioria aqui, respondeu que sim. Por que sim, né? Então, essa vai ser agora a questão para vocês entenderem o que é um precedente. Ó. Por que sim? Aqui há uma relação, e não se preocupe que a gente vai trabalhar melhor essa relação entre jurisprudência e precedente. Algumas pessoas me perguntam quando chegam, mas sabe que você falou o quê para sua prima, né? Eu não acabei de falando, né? Eu falei para ela ajuizar uma ação. Ela não ajuizou ainda, porque a filha dela não fez 21 anos ainda. Se não me engano, ela faz ano que vem. Então, por que sim? Então, acho que esse vai ser o principal ponto entre o que é precedente e qual a sua relação com a litigiosidade. O porquê sim, ele fica muito nisso aqui. Ó. A gente tem no Brasil um apego muito forte na jurisprudência. E aí eu coloquei aquelas folhas soltas ali, porque essas folhas soltas vão virar, e a gente identifica isso na prática, que o entendimento do Poder Judiciário, muitas vezes, ele não tem um condão de incorporar na sociedade como realmente se espera de uma atuação do Estado, que é o quê? A professora Teresa Arruda Alvim, que usa essa expressão, eu acho essa expressão muito certa, que é incorporar o entendimento do Poder Judiciário como uma pauta de conduta. Sabe? Então, a gente viu que lá na jurisprudência do STJ diz que é 21 anos, mas falta o quê? Vocês lembram, na nuvem de palavra, o que todo mundo aqui, a maioria, respondeu? Segurança, né?
segurança jurídica. A gente não tem a segurança de que o Poder Judiciário vai realmente cumprir com aquele posicionamento. E fica, pessoal, um negócio que, para mim, ele está por aqui assim, ó. Não sei porquê, mas ele fica bem aqui assim, ó. Que é um negócio bem enjoadinho que chama vai que. Você sabe o que é o vai que? Vou entrar com uma ação, porque vai que cai com um juiz que entende diferente. Se o juiz julgar de acordo com o STJ, eu vou apelar, porque vai que cai numa turma que entende diferente. Vai que cai com o desembargador e eu consigo uma liminar. Vai que cai com o ministro que ele entrou agora no STJ, mudou a composição e ele quer mudar esse entendimento. Então, pessoal, o vai que, eu não sei porquê, mas ele está aqui, ó, assim, sabe? Esse vai que, ele derruba muito nosso conceito que a gente procura de precedente, e que a gente procura, o que eu estou falando é assim, que temos que procurar num precedente, que é aquilo que vocês colocaram na nuvem de palavras, que é segurança jurídica. Ou seja, nós, dentro do Poder Judiciário, nós sabemos, queremos segurança, mas a gente não consegue identificar isso na prática. E aí eu queria que vocês começassem um pouco a desmistificar algo que eu falei lá no começo sobre o aspecto cultural do precedente. O que todo mundo escuta aqui sobre precedente? O Brasil não tem a cultura de precedente. Por que o Brasil não tem cultura do precedente? O juiz não tem a questão cultural de cumprir precedente. A sociedade não tem um aspecto cultural de cumprir precedente. Será que é um aspecto cultural nosso de querer afrontar precedente, de querer julgar da forma que a gente quer? Ou será que a gente tem um outro lado aqui que a gente não consegue ainda perceber, que é o próprio Poder Judiciário que causa isso? E o que eu estou dizendo? Se a gente tem um STJ, por exemplo, que é o responsável por dar a interpretação dessa lei, há 23 anos julgando isso, e a gente não tem segurança, aparentemente, o problema não é que a gente litiga por litigar, mas, na verdade, a gente tem um problema sério de confiança no Poder Judiciário. Eu não estou falando de confiança em casos individualizados. Isso, a gente tem um Poder Judiciário bem confiável, eu acredito. Mas as posições que saem do tribunal, e aí eu vou trazer outros exemplos para vocês daqui a pouquinho, dos tribunais, eles não têm o condão de incorporar no nosso dia a dia. Tá? E segurem isso aqui, que eu vou contextualizar melhor como realmente um precedente precisa, então, ser incorporado no dia a dia. Então, conclusão. Esses julgados, esses 23 anos de julgados do STJ, dessa questão dos 21 ou 24 anos, isso não é precedente. Precedente no conceito que eu quero trazer para vocês no curso. Isso é jurisprudência. Jurisprudência, tudo bem. E aí, a gente vai começar a quebrar aqui agora alguns dogmas que a gente vê por aí. Se um juiz federal, porque isso aqui é questão de justiça federal, né? Isso aqui não vem para a justiça estadual, mas se um juiz federal julgar falando que é 24, ele está descumprindo o precedente? A meu ver, não. Ele não está descumprindo o precedente. Ele está descumprindo jurisprudência? A meu ver, ele pode descumprir jurisprudência. Ixi, Marcelo, agora foi longe. Eu entendo que ele pode descumprir jurisprudência porque aqui na jurisprudência não tem um efeito que é necessário no precedente, que é a definitividade. Se eu estou vendo o Poder Judiciário decidindo a mesma coisa várias vezes, decide o meu também. Decide o meu também. Vamos lá.
traga uma norma individualizada para mim. Diga também para mim que eu não tenho direito. Se eu tiver uma chance, eu vou. E aí a gente tem que fazer uma conexão dessa desconfiança do Poder Judiciário com todo o sistema de justiça. O sistema de justiça que eu estou falando assim, todos os profissionais que estão envolvidos nisso. Temos muitos advogados, temos muitas faculdades de direito, e nisso tudo temos muitos profissionais do direito. E aí, como que a gente quer uniformidade? Como que a gente quer que esse entendimento seja incorporado mesmo na sociedade? Não dá. Então, vocês viram a minha angústia e o meu desapontamento também de ter que falar para minha prima, entra com uma ação? Eu gostaria de falar para ela assim, não, você não deve entrar com uma ação. Mas, para isso, a gente precisaria de maior confiança. Vocês estão percebendo, então, que um precedente, ele não é simplesmente a gente bater um carimbo no precedente e falar assim, recurso repetitivo é precedente. Se ele não trouxer o aspecto que vocês falaram de segurança jurídica, confiança, não adiantou. Não adianta ele ter um carimbo de recurso repetitivo, de RDR, de repercussão geral, de incidentação de competência, que se ele não tiver esse efeito aqui, e mesmo que seja um efeito à força, que é um ponto que a gente vai ver lá no finalzinho do curso hoje, não vai adiantar. Então, segurem aí, que a gente vai ter que criticar muito hoje jurisprudência, mas uma crítica construtiva para a gente ir desenvolvendo esse raciocínio. Então, precedente tem que ser isso aqui. Tá? Tem confiança maior aqui, né, que o filho que se joga para o pai pegar, né? Se bem que tem um meme miserável na internet. Vocês já viram esse? Alguns riram aqui porque sabem, né? Em que o pai fala, vem meu filho. Aí na hora que o filho vai, ele deixa o filho cair. Vocês já viram esse? Aí ele vira para o filho assim, isso é para você aprender a não confiar em ninguém. Né? Nossa, aí não, né? Aqui é confiança. Porque aí, aparentemente, hoje na jurisprudência, a gente está igual esse pai, né? Não confia em ninguém. Entre com a ação. Mas, pai, já tem 10 mil decisões do Poder Judiciário falando que eu não tenho direito. Vamos atrás da 10.001. Não é, não? A gente tem isso, não é, não? A gente não vê isso todo dia. Não vê todo dia aquele processo que você pega assim e fala, nossa, de novo? Aí vem o CNJ e bota as metas para a gente, né? Vamos produzir. Vamos fazer aqui 100 sentenças e vamos colocar a nossa meta, né? Olha aqui, nossa produtividade. Porque aí no final do ano vem o CNJ e publica o Justiça em Números e fala assim, o juiz brasileiro é o juiz mais produtivo do mundo. Produz 8 sentenças por dia. Parece, né? Então, assim, a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe desse problema, mas de vez em quando a gente é meio doidinho, a gente não sabe disso, né? E aí, sobre confiança, é tão interessante esse negócio como a gente não está entendendo qual é a relação segurança e precedente, que aí eu me deparo com essa capa de uma revista especializada em Poder Judiciário, que é a revista Anuário da Justiça Brasil, feita pelo Conjur, né, consultor jurídico, que é um site relevantíssimo da área jurídica, né, que ele colocou essa capa. E aí, quando eu olhei para essa capa, quase deu vontade de aposentar. Mas eu fiz os cálculos, falta muito tempo ainda, então vamos trabalhar, né? Mas a capa é assim, pessoal, 80 milhões de motivos. Número de processos em tramitação é uma prova da confiança da sociedade no judiciário. É óbvio que é o contrário. Eu acho que faltou ali um des antes da confiança, sabe? Eu acho que deve ter sido um erro de digitação, né? É uma prova de desconfiança. E por que é uma prova da desconfiança? Porque 80 milhões de processos, é óbvio que temos diversos e diversos processos aqui idênticos. Temos diversos e diversos processos que as teses, as questões jurídicas já foram decididas pelo Poder Judiciário há anos. Mas
eu não confio que aquela posição do Poder Judiciário ela vai ser mesmo permanente. E aí, pessoal, para quem está anotando aí, 2 aspectos importantíssimos do precedente que a gente precisa incorporar é previsibilidade, a gente saber qual que é a posição do Estado, e estabilidade. Previsibilidade é olhar e saber, não, é 21 anos. E estabilidade é saber que é 21 anos e não vai mudar. Previsibilidade mais estabilidade é igual a segurança jurídica. É quase um conceito, uma equação matemática aqui entre palavras, né? Então, previsibilidade e estabilidade é igual a segurança jurídica, e aí a segurança jurídica traz, sim, um aspecto importantíssimo do precedente. Ah, Marcelo, mas quem escreveu essa capa aí, Marcelo, deve ter sido um jornalista, né, Marcelo? Então, o jornalista não sabe de direito. Não foi, gente. Se você folhear a revista, quem disse isso foi um ministro do Judiciário. Tá? Então, não foi um ministro do Executivo, não. Foi um ministro do Tribunal Superior que disse isso aqui. Aí, claro, um jornalista viu aquilo lá e falou, que legal, vou colocar isso na capa. Foi bom ele ter colocado na capa, porque aí eu posso trazer a capa hoje aqui e contextualizar com vocês como a gente está muito ainda atrasado no que realmente precisamos ter na atuação do Poder Judiciário com precedentes, né? E para piorar, nossa, Marcelo, está muito caótico hoje, né? Não, mas para piorar, fizeram essa capa em inglês. Olha lá, ó. Maldade, né, gente? Não, quando eu vi essa capa em inglês, eu falei, não, vai piorar, ainda divulga para fora, né? Então, imagina alguém lendo isso lá nos Estados Unidos, falando, nossa, o Brasil é um caos, né? Os americanos que acham que a gente só vive na floresta, né? Então, aí eles vão falar, nossa, além de viver na floresta, eles têm 80 milhões de processos, né? Então... Mas isso aqui, pessoal, mostra o nosso desafio, né? Mostra o nosso desafio, que é um desafio grande. Então, a gente tem um problema de confiança na atuação do Poder Judiciário? Tem. Mas não é uma confiança, pelo menos a minha experiência de Poder Judiciário, acredito que a de vocês também, não é aquela desconfiança igual nós temos desconfiança dos políticos. Não é uma desconfiança de corrupção, não que não tenha, né, corrupção, mas não é isso. A gente não tem essa desconfiança, mas a gente tem uma desconfiança de que há um entendimento hoje que sai, por exemplo, no site do STJ, e todo dia parece que sai notícia no site do STJ falando sobre decisões, a gente olha para aquilo e aquilo não incorpora o nosso dia a dia. Não é? Eu tenho certeza, hoje eu não tive tempo de olhar o site do STJ, posso errar, mas eu acho que eu não vou errar. Qualquer coisa, depois eu faço esse teste e mostro para vocês depois do almoço. Né? Mas é bem provável que hoje tenha notícia no site do STJ falando algo assim, ó, plano de saúde tem que custear alguma coisa. O plano de saúde vai olhar para aquela notícia e vai falar assim, ó, pá, tô nem aí. Isso é complicado, isso, sabe? Por quê? Qual que deveria ser a postura do plano de saúde? Gente, o STJ falou que agora a gente tem que pagar isso. Manda um e-mail para todo mundo, fala, a partir de agora é para pagar para todo mundo. Né? É isso que tem que ser um nível de precedente. Eita, Marcelo, eu entrei aqui animado, você está me desanimando, né? Porque nesse nível não dá. Mas a ideia é a gente ter ferramentas para isso, nem que seja ferramentas de coação. Ferramentas, pode ser pecuniária, pode ser de prisão, sei lá, pode ser alguma coisa assim, mas a gente precisa de ter uma primeira instância mais forte, uma segunda instância mais forte, e a gente vai precisar enfraquecer os tribunais superiores. É óbvio que vai precisar. Os tribunais superiores eles são responsáveis por fixar os precedentes? São. Mas a aplicação desses precedentes é a primeira e segunda instância.
E aí que a gente vai ter mesmo, quando a gente se fechar nesse sistema, aí a gente vai conseguir trabalhar melhor isso. Então, vocês estão bem com uma grande responsabilidade disso aqui, viu? E aí, a gente entra num aspecto também comportamental, né? Que será que a gente é desconfiado? Ou será que o Poder Judiciário nos fez desconfiado? Sabe? Então, a prática, sinceramente, eu não me considero desconfiado. Mas, vocês lembram aquele negócio que está aqui do lado aqui? O vai que, ele está tão forte nessa nossa cultura, que aí eu virei para minha prima e falei, ajuiza uma ação. Ajuiza uma ação porque eu ajuizaria. Sabe? Eu ajuizaria essa ação, igual eu disse para vocês, 300 mil reais aí que ela vai deixar receber. E o pior, imagine a situação dela, que confiou no judiciário, 21 anos, não entra com uma ação, e aí depois uma colega do lado, que tem a mesma situação dela, entrou com uma ação e recebeu até os 24. Entendeu? Então, esse aspecto, que é o aspecto mais forte que a gente tem nos precedentes de países de common law. Então, a gente não fala de... outra coisa que surgiu também com o Código de Processo Civil de 2015 foi esse troço de common law e civil law, não foi? Antes ninguém falava disso, não era? Ninguém falava de common law e civil law, salvo em estudos de mestrado, doutorado, mas eu, por exemplo, não estudei common law na faculdade, né? Eu tenho certeza que ninguém estudou common law na faculdade, não. Tá certo que tem as faculdades melhores, piores e tal, né? Mas, em países de common law, como Inglaterra e Estados Unidos, é muito comum que um precedente da Corte Suprema Americana se incorpore à sociedade de um dia para o outro. De um dia para o outro. Tem um caso, que inclusive, desembargador, foi naquele evento dos 15 anos da repercussão geral que o senhor mencionou. Nesse evento que o desembargador mencionou, que foi um evento em comemoração dos 15 anos da repercussão geral, e eu estava no Supremo na época, a gente convidou a ministra Ellen Grace e a desembargadora Thaís Schilling para conversar sobre a repercussão geral. E aí, na conversa entre as duas, a desembargadora Thaís Schilling, ela foi juíza auxiliar da ministra Ellen Grace em 2007, quando a ministra Ellen Grace foi presidente do Supremo. E aí, a desembargadora lembrou um caso que a ministra Ellen comentou, e depois a ministra Ellen, ela comentou lá. Foi o seguinte, a ministra Ellen foi num hotel nos Estados Unidos, assim que ela foi fazer o check-in, perguntou ali quais seriam as taxas para pagar, e ela registrou aquela informação, falou, então quando eu for fazer o check-out, eu vou ter que pagar a diária e essas taxas aqui. E aí, quando ela foi fazer o check-out, 3 dias depois, na hora do check-out, ela viu que na conta não estava aquela taxa que a recepcionista tinha falado para ela na entrada 3 dias antes. E aí ela estava preocupada, ela foi perguntou para a atendente, falou, tem um a menos aqui, uma taxa menor. E aí a ministra Ellen Grace fala a importância não, a surpresa que ela teve foi porque a atendente virou para ela e falou, na data de ontem, a Suprema Corte Americana declarou essa taxa inconstitucional. Então, de um dia para o outro, aquilo se incorporou na sociedade e foi excluído daquela conta. Se fosse no Brasil, a gente ia aguardar a publicação do acórdão, não era? Depois, a gente ia ver se não tem embargos da declaração com efeitos modificativos, ia ver se modula os efeitos, ia ver se ia ter RE, recurso extraordinário, se ia ter depois um agravo em recurso extraordinário, depois embargos novamente, e talvez a gente ia esperar o trânsito em julgado, não era não? Percebem como a gente não pode simplesmente pegar toda uma cultura, toda uma história de precedentes, igual existe nos Estados Unidos e na Inglaterra, e jogar no Brasil e falar assim, a partir de agora temos precedentes no Brasil, resolvemos tudo.
O judiciário se vira, mas agora a gente tem um CPC que consegue ser mais rápido, porque temos precedentes, então a gente vai produzir mais. Nos Estados Unidos, eles não pensam em precedentes para produzir mais. É até o contrário lá, sabe? Um precedente que continua gerando demandas não é precedente. Sabe? É outra coisa. Aí eles trabalham com ação coletiva, eles vão trabalhar com outras coisas lá. Entenderam? Então, percebam, só para eu não me perder no horário. Não, tá bom. Percebam que eu quero, nessa manhã com vocês, estabelecer um conceito prático, psicológico, sobre o que é precedente, trazer aqui para vocês que esse conceito prático, psicológico de precedentes tem tudo a ver com litigiosidade. Se a gente não tem uma posição firme do Estado, vamos entrar com 10 mil processos, amanhã entra com mais 15 mil processos. E aí tem muito a ver com essa questão da desconfiança. E a desconfiança, pessoal, ela é penosa, vamos colocar assim, em vários aspectos. Inclusive, sabemos que o aspecto econômico, né? Aí tem até um vídeo aqui, vamos ver que vai ser o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês. Tomara que dê certo aqui, o pessoal técnico aí, ó, vamos ver se vai dar certo o som, que é um vídeo sobre confiança e sucesso econômico. É um vídeo pequenininho, tá? Então não é muita coisa, não. Esse aqui é aquele psiquiatra que eu falei para vocês, Pedro Calabres. Mas você traz até psiquiatra para o curso? Para um psiquiatra aqui, que é para a gente ver aqui. E ele só vai fazer uma relação entre confiança e sucesso econômico, então só para contextualizar aqui, para vocês não ficarem só ouvindo eu, né? Vamos ver se vai dar certo aqui, vamos lá. Acho que não, né? Não está saindo o som, né? O som do vídeo. Depois a gente desconfia, ou primeiro a gente desconfia e depois a gente empobrece? E na verdade, pergunte, mas Pedro, o que vem antes? Por quê? E talvez você pergunte, mas Pedro, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, primeiro a gente empobrece, depois a gente desconfia, ou primeiro a gente desconfia e depois a gente empobrece? E na verdade é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Porque quanto mais você desconfia, mais você cria custos nas transações comerciais. Eu te dou um exemplo besta, que é firma reconhecida em cartório. Cartório é o templo da desconfiança. Firma reconhecida em cartório. Quando eu peço firma reconhecida em cartório da tua assinatura, é porque eu desconfio que tua assinatura é falsa. Ponto. Não tem outra razão. Em São Paulo, uma firma reconhecida é R$10. Um contrato simples de 2 partes tem que ter uma assinatura de cada parte em cada cópia. Então são 2 cópias, 2 assinaturas em cada cópia, 4 assinaturas, R$40 no contrato mais simples que existe. Olha só. Imagina todos os contratos que são assinados em cartório com firma reconhecida todos os anos no Brasil, e você já imagina um custo da desconfiança que é simples, que é o custo de firma reconhecida. Só que tem um custo importante que a desconfiança traz também, que é o preço do dinheiro. Quando existe desconfiança, o preço do dinheiro que a gente chama de juros, ele aumenta. Porque eu desconfio que você não vai me pagar, é muito simples. Desconfiança, portanto, cria custos que sufocam o crescimento econômico e, portanto, desconfiança empobrece. Só que quanto mais pobre um país fica numa crise, por exemplo, falta de emprego, as pessoas ficam com medo, e o medo traz a desconfiança. Ou seja, a pobreza, ela gera desconfiança, e a desconfiança gera pobreza, é um ciclo vicioso. E é claro, a riqueza gera confiança, e a confiança gera riqueza, é um ciclo virtuoso. Se isso é verdade para as nações, isso é verdade para as empresas, tá? Antes eu quero só te mostrar um dado que é interessante também. Uma coisa que a gente sabe hoje é que países onde existe confiança são países onde você tem baixa corrupção. E países desconfiados são mais corruptos. O que você está vendo nesse gráfico aqui? Ó? Aqui, na horizontal, você está vendo corrupção. Então, quanto mais para a direita você está, menos corrupto é o país. Aqui, na vertical, você está vendo desconfiança. Quanto mais para cima, mais desconfiado é o país. Quanto mais para baixo, mais ele confia. Onde a gente quer estar? A gente quer estar abaixo e à direita. A gente quer estar num país que confia e que não é corrupto. E quem está lá? Suíça, Suécia, toda a Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, países ricos estão ali. E eu quero que você perceba que tem 2 quadrantes vazios nesse gráfico.
Por quê? Porque é muito raro você ter um país que desconfia e é honesto. E é muito raro você ter um país que confia e é corrupto. Porque corrupção anda de mãos dadas com desconfiança. Por quê? Porque quando a gente desconfia, a gente vive com medo. E quando a gente vive com medo, a gente se torna mais egoísta. Quando você está com medo, quando você está desconfiado, você se fecha em si mesmo, você se preocupa menos com os outros. E o egoísmo é o berço da corrupção. O sujeito que rouba milhões de dinheiro público e sabe que o hospital não tem maca, como o hospital onde eu me doutorei, tá? Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo. Não tem maca para as pessoas deitarem às vezes. Não tem antibiótico, o médico tem que prescrever antibiótico e falar, vai lá comprar. Pessoa que rouba dinheiro público e sabe disso, cara, é muito egoísta, né? Evidentemente. Mas não é só isso não. O cara que para o carro em fila dupla para deixar o filho marmanjo de 23 anos de idade na faculdade e atrapalha dezenas de pessoas lá atrás, ele também é muito egoísta. Então, a cultura de desconfiança, ela traz o egoísmo, e o egoísmo é o berço da corrupção. Então, esse é outro custo importante que existe na desconfiança. Mas vamos falar agora das empresas. Qual é o efeito? Então, cultura, né, pessoal? Cultura da desconfiança. É mais para deixar uma reflexão com vocês aqui. E esse é o Pedro Calabrese, né, o psiquiatra que eu mencionei antes também. Interessante. Opa, calma aí. E aí, pessoal, a gente tem que ver, e para eu tentar corrigir aquela capa, eu trouxe uma outra capa aqui. Ó. Onde que a gente busca confiança? A gente busca confiança, a gente sabe que na lei e no judiciário. A gente busca essa confiança. Eu não fui atrás da 8.112, depois não fui atrás da pesquisa de jurisprudência do STJ. E aí eu peguei essa frase aqui, que é do ministro João Otávio de Noronha, que na época ele era o presidente do STJ. Ele fala muito bem. O Brasil precisa de um padrão legislativo e um padrão a ser observado, para que o jurisdicionado possa se pautar e se comportar conforme o entendimento do judiciário. Se tivermos 200 entendimentos, ninguém saberá o que fazer. Tornar-se-á um país de malucos. Não sei por que ficou taxado aquele negócio ali, mas ficou maluco, né? Tornar-se-á um país de malucos, né? Então ele ficou cortando assim, tornar-se-á um país de malucos. Então ele trouxe isso nessa revista Anuário da Justiça Brasil. Oi, quer voltar para outra? Eu não sei por que deu algum probleminha aí no PowerPoint, né? Então essa frase dele, ela é muito impactante, mas a gente tem que lembrar que o STJ está dentro do judiciário e ele também capitaneia inseguranças, não é? Nosso exemplo aqui foi logo do STJ. Né? Vocês viram por que eu contextualizei no início da palestra que eu atuo no STJ? Porque o STJ hoje é desafiante. Ele é altamente desafiante, ele tem uma grande responsabilidade e a gente tem essas falas. E é importante a gente ver isso aqui? E é importante a gente verificar como, então, implementar segurança. Né? Então, vamos lá. Essa revista aqui, pessoal, ela é bem bacana, viu? É bem melhor do que a outra. Essa aqui tem várias falas de ministros do STJ, tudo, e mostra alguns aspectos importantes. Mostra também o desafio. Mostra o tanto que é desafiador a gente trabalhar com isso. Então, onde que a gente busca confiança? Lei, precedente e jurisprudência. No Brasil, pessoal, está muito certa essa divisão. Lei, precedente e jurisprudência. Sabe? A gente tem isso no Brasil. Ah, Marcelo, tem isso nos Estados Unidos também? Só para eu contextualizar aqui? Tem. Então, lá eles têm lei também, tem precedente. Tem jurisprudência? Eles também trabalham com um aspecto de jurisprudência, mas lá é totalmente diferente a lógica deles. Enquanto a gente potencializa a nossa atuação em jurisprudência, lá eles evitam trabalhar com jurisprudência. A ideia deles é a posição do tribunal tem que ser respeitada na sociedade. Por quê, pessoal? Quando a gente trabalha com o conceito de jurisprudência, e a gente sabe muito bem disso, então estou falando aqui algo que vocês veem todo dia, quando a gente trabalha com o conceito de jurisprudência, a gente aceita descumprimentos da jurisprudência pela sociedade. E aí esse descumprimento viram ações judiciais. Viram 10.000 ações judiciais idênticas, não é? Idênticas em que muda somente as partes. Que é isso que acontece.
A gente tem centenas de milhares de ações judiciais, por exemplo, questionando a Caixa Econômica Federal sobre a correção do FGTS. Então, só no TRF3, essa matéria tem 800 mil processos. No Brasil inteiro, com certeza, temos mais de milhões de processos dessa matéria. Mas cadê a posição do Poder Judiciário? Não, a gente quer a decisão individualizada. Então, vamos lá, né? E aí, você sabe, né, essa diferença entre precedente e jurisprudência? Tá? Na prática, né? Então, vamos vendo, né? Pela doutrina, e tem um professor italiano que ele trabalha muito bem isso, e... pessoal, não falei no começo, e eu só lembrei agora. Esses slides aqui, vocês vão ter eles, tá? Então, eu já disponibilizei aqui para o pessoal da escola, então cada um de vocês vão ter esses slides. Eu lembrei agora porque eu coloquei o link aqui embaixo, mas o link desse artigo. Então, o professor Michele Tarufo, que faleceu recentemente, um professor italiano em que ele estudava muito esses aspectos de jurisprudência e precedente, nesse artigo ele menciona muito bem isso. Sobre um aspecto doutrinário, ele defende que jurisprudência tem um aspecto quantitativo e precedente tem um aspecto qualitativo. E aí, só esses dois aspectos, claro que ele defende muito bem, constrói isso aqui, mas só esses dois aspectos que ele defende já mostra que a jurisprudência ela é totalmente diferente de precedente. Porque jurisprudência tendo um aspecto quantitativo, a gente normaliza uma postura de ter um poder judiciário que decide a mesma coisa várias vezes. Agora, se a gente tem um poder judiciário que trabalha com precedentes, aí a gente vai ter que normalizar uma postura em que os tribunais responsáveis por formar precedentes não são tribunais responsáveis por ficar repetindo decisões. E isso é o principal. E eu não estou falando, pessoal, só de Supremo e STJ aqui, não. Eu estou falando do TJ também. Quantas e quantas ações o TJ de Rondônia tem sobre interpretação de lei estadual, uma gratificação de servidor municipal, servidor estadual, da PM, do bombeiro? Todos os tribunais têm isso, não tem? Com certeza vocês têm também. Professor, não tem? Então, concurso público na aplicação ali da análise do edital, quantos e quantos casos em que vocês também são responsáveis por dar a última palavra, só que o nosso sistema não fecha. Aí a gente é obrigado a proferir centenas e centenas, ou até milhares e milhares de decisões. E aí, pessoal, caminhando para os nossos 20 minutos aqui, para eu não me perder, eu quero caminhar e fechar aqui uma proposta que eu colocaria até como objetivo principal do curso. Então, o objetivo principal do dia de hoje, que eu estou escrevendo como proposta, que é buscar trabalhar precedentes como solucionador de problemas e não somente de processos. Eu não estou falando que precedentes não pode também resolver processos. Vai resolver. Ele vai resolver processos. Mas se a gente estiver utilizando precedentes com esse conceito, né, que eu trouxe agora mais forte para vocês, se ele estiver só resolvendo processos, ele não é um precedente, sabe? Aí a gente vai precisar trabalhar em como realmente formar um precedente para aquela questão. Tá? Então, é isso. Então, uma proposta aqui para vocês trabalharem, vocês construírem junto comigo aqui vamos resolver realmente o problema e não somente processos. E aí vai ser importante tomar aquela questão, onde que a gente busca confiança? Lei, precedente e jurisprudência. E aí eu faço uma relação com vocês. O que é lei? A lei, é um lugar, é um ato em que a gente procura saber qual é o direito.
Então, se a gente quer saber se a gente tem direito a algo, a gente vai na lei e a lei traz identificar o direito. Eu quero saber se eu vou receber a pensão até os 21 ou até os 24. Vou na lei. Então, eu tenho que saber com segurança se é 21 ou 24. A Lei 8.112 diz que é 21. Por algum motivo, a lei pode ter lacunas. E a gente sabe que o ordenamento jurídico possui lacunas, ainda mais o brasileiro. O brasileiro, não é crítica isso aqui não, pessoal. O brasileiro, a gente tem uma lacuna muito grande do nosso ordenamento jurídico, porque a nossa federação, ela é totalmente diferente de outros países. Se a gente for comparar a nossa federação com a americana, por exemplo, a gente vê que a gente tem uma centralização muito grande. A gente tem uma Constituição Federal que quer regular tudo. A gente tem uma Constituição que fala sobre saúde, e no outro lado ele fala sobre questão financeira. Então, como que a gente vai equilibrar um plano de saúde, por exemplo, que é obrigado a fornecer um medicamento, mas também tem que respeitar o equilíbrio financeiro daquele plano de saúde. A gente tem uma centralização muito grande nas leis federais, não é? Então, tudo está em lei federal. Tudo está em lei federal, né? Então, a gente precisa de um lugar para identificar. Só que, às vezes, essa identificação não traz essa confiança. E a gente precisa o quê? Confiança, não é? Então, o que é lei? É identificar o direito, eu saber qual é o direito, confiar no direito. E o que é precedente? Precedente tem que ser muito parecido, ou praticamente idêntico, que é também a gente identificar esse direito. É eu entrar no site do STJ, do Supremo ou do TJ e falar assim, entendi, esse aqui é o direito. É 21 anos. Eu identifiquei que é 21 anos, mas eu preciso confiar nesse direito. Então, é 21 anos e eu sei que não vai mudar de uma hora para outra. Pode mudar? Pode. Pode ter uma superação de um precedente? Pode. Mas como que seria trabalhar uma superação de um precedente, sem dar aula sobre superação de precedente? Seria quando houver uma modificação radical na sociedade. Uma modificação radical que justifique aquela modificação dele. Então, não é nada ordinário a modificação. Não vai ser porque um ministro se aposentou e outro chegou lá. Não vai ser porque aquele ministro ou aquele desembargador está de férias e o outro entende diferente. Não vai ser assim que vai mudar. Então, a gente precisa saber dessa forma. Querem um exemplo muito bom de uma mudança radical na sociedade que poderia implicar uma superação de precedentes? Tem um exemplo muito bacana, que é a questão do uso do biquíni em praias. Né? Então, nos anos 50, até mesmo nos anos 60, era proibido, né? A mulher não poderia ir à praia de biquíni. Então, existia nas praias, vamos colocar isso como se fosse uma lei, uma placa. Tinham placas falando o quê? Proibido o uso do biquíni. Então, chegava lá, nos anos 60, uma mulher de biquíni, ela lia aquela placa e falava, poxa, não pode usar biquíni. E o que ela faz? Ela se veste. Hoje, 2023, a mesma placa numa praia, lá no Nordeste, por exemplo, se uma mulher chega de biquíni e lê isso, o que ela vai pensar que é ali? Praia de nudismo, não é não? Praia de nudismo. Ou seja, eu vou ter que tirar o meu biquíni. Vocês entenderam a mudança radical da sociedade para implementar uma mudança de um precedente? É nesse nível. Não é, pensei melhor, então eu vou mudar. Sabe? Não é assim. Claro que eu trouxe um dos aspectos da superação de precedente. Um outro aspecto de uma superação de um precedente seria uma nova lei. Uma lei pode superar um precedente? Pode, é o normal. Quem aqui não lembra daquela questão jurídica que parece que está dando problema de novo, mas se a taxatividade do rol da ANS, ele é taxativo ou não, né?
Então, aquilo ali o STJ decidiu, depois veio uma lei e superou o entendimento do STJ. É uma outra hipótese? É, de superação. Então, temos a primeira hipótese, que é a mudança da sociedade. Uma outra hipótese é a lei alterando. E a gente pode ter um precedente que ele já está ali sendo fragilizado por melhores argumentos? Sim, tem essa hipótese. Mas assim, não é de uma hora para outra que a gente vai mudar esse entendimento. Então, o que é precedente? É identificar o direito, confiar no direito, e aí, olha a importância da gente entender precedente, o que é precedente, né? Agora, o que é jurisprudência, né? O que é jurisprudência? A gente vai identificar o direito, 21 ou 24 anos? 21 anos. A gente vai ter que ir atrás dele para tentar receber essa resposta. Porque mesmo sabendo que é 21 ali, pode ser 24 também, não pode? E na parte da tarde eu vou fazer algumas perguntas para vocês confirmarem isso ou não. Porque mesmo a gente olhando que tem 23 anos que o STJ está julgando a mesma coisa, a gente ainda quer ir atrás para saber se tem direito a 24. Vai que muda, né? Lembra do negócio da nossa cabeça, né? Ir atrás dele para tentar receber o quê? Uma norma individualizada. Nem que seja uma norma individualizada negativa, sabe aquela, eu quero uma sentença de improcedência para dizer que é minha, sabe? E pior, eu quero levar isso até o Supremo Tribunal Federal. E faz sentido isso? Faz. A gente é culpado um pouquinho? Um bocado, né? E aí, a gente começa, né, pessoal, a desmistificar alguns pontos que está no dia a dia, em artigos jurídicos, em vários pontos aí, que inclusive nesse artigo que eu recebi hoje de manhã, o Poder Judiciário está assim hoje porque a Constituição abriu demais. Todo mundo agora entra com uma ação. Tem que deixar aberto mesmo. A justiça gratuita é um problema. A gente tem o banco, o plano de saúde, a telefonia que não cumpre precedentes. A gente tem um judiciário que não cumpre precedentes. Então, assim, a gente tem que ir organizando isso. E atribuir culpas só é correto quando a gente sabe exatamente o que é, né? Não adianta, igual eu falei lá no começo, o STJ virar e falar assim, TJ de São Paulo não cumpre precedentes. Porque o TJ de São Paulo vai virar para o STJ e falar, não cumpre mesmo não, se está uma bagunça aí, como que eu vou cumprir um precedente? Então, se você, na verdade, não faz precedente, você faz jurisprudência, então não vou cumprir mesmo. Então, aí a gente tem essa relação meio estranha dentro do próprio Poder Judiciário, em que tem uma alta litigiosidade, e os números mostram isso, da própria administração pública, que é o Estado brasileiro, né? Eu tenho certeza que os maiores litigantes aqui vai ser ou o Estado de Rondônia ou algum município, não é? Então, porque isso acontece em todos os tribunais. Então, se ele não está no top 1, ele deve estar ali entre os primeiros ali, ele vai ser um dos maiores litigantes, né? Então, tem sobre segurança, então, sobre essa questão da identificação do direito. Eu vou passar um vídeo, acho que é de 3 minutos também, né? Acho que vocês já estão com fome. Não, vocês lancharam ali, né? Vocês não estão com fome, pode ficar mais um pouquinho, né? Mas é um vídeo... tá. Esse vídeo depois eu trago ele na tarde, porque eu coloquei essa televisãozinha ali, mas eu tirei o vídeo. Mas eu tenho ele aqui depois. Esse aqui eu vou fazer essa pergunta depois para vocês. Esse aqui eu já fiz. Só um pouquinho. Aqui, ó, o vídeo é esse. Que o vídeo ficou um pouco fora de ordem. Vou passar aqui rapidinho. Direito cognoscível. Um direito que se dá a conhecer. E aqui eu já coloco os colegas diante de um problema. Todo dispositivo e todo texto, ele é passível de mais de uma interpretação.
O professor Sérgio Cruz Arenharte, nessa brilhante exposição que antecedeu a minha exposição, nos coloca claramente este problema quando ele analisa o incidente de resolução de demandas repetitivas como um método de uniformização de jurisprudência, como alguns propõem, ou como um método de solução de questões repetidas, como que defende o professor Sérgio Cruz Arenharte. Vejam, é o mesmo texto. Pessoas com diferentes formações, com diferentes visões a respeito do Código de Processo Civil, diante do mesmo texto, veem no Instituto duas soluções totalmente diferentes, ambas igualmente legítimas dentro da ordem processual civil brasileira, e sobre o qual eu vou voltar logo em seguida. Então, em primeiro lugar, não é propriamente uma sociedade segura, uma sociedade em que há certeza a respeito de um significado prévio que pode ser outorgado a um texto. Uma sociedade segura é aquela em que o direito é cognoscível, em que existem condições de cognoscibilidade a respeito do que é o direito. Em segundo lugar, também é uma sociedade segura e com um direito seguro, uma sociedade em que o direito não muda de forma abrupta. Em outras palavras, que conta com um direito estável. É claro que é essencial ao direito a mudança. Nós mudamos e com isso também muda o direito. Por vezes muda o direito e por isso nós mudamos. De modo que é essencial à vida do direito a mudança. Mas essa mudança não pode ser uma mudança abrupta. E por que não pode ser uma mudança abrupta? Porque é essencial à pessoa o fazer planos. Nós fazemos planos. E nós fazemos planos a partir do direito que nós conhecemos. E nós fazemos planos por quê? Para que nós possamos dimensionar as nossas opções de vida, nós devemos levar em consideração aquilo que nós conhecemos. De modo que um direito estável é uma condição inafastável para que nós possamos fazer planos. E com isso, buscarmos a realização da nossa própria felicidade, dos nossos próprios objetivos. Por fim, uma sociedade segura com um direito seguro também depende do grau de confiabilidade que nós depositamos no direito. Se cognoscibilidade e estabilidade são elementos objetivos que dizem respeito à maneira como todos nós nos relacionamos com o direito, a confiabilidade tem um elemento a maior. A confiabilidade, ela comparece para compor o núcleo duro da ideia de segurança quando nós praticamos atos efetivos de disposição da nossa vida, levando em consideração uma interpretação do direito que nós conhecemos e que é estável. De modo que um direito seguro é um direito, sobretudo, confiável, em que quando nós apostamos no direito, praticamos atos, levando em consideração o direito que nós conhecemos e é estável, esse direito nos socorre, nos tutela. E, obviamente, não pode não ser uma sociedade segura um direito em que nós temos uma previsão normativa e que eu conheço, que é estável, que é confiável, mas que, quando eu dela necessito, não tem condições de imponibilidade, não tem condições de atuabilidade. Em outras palavras, que não se realiza. Um direito que não se realiza, um direito que não é efetivo, direito não é. Mas por que é importante ter uma sociedade pautada por um direito seguro? Por uma razão bastante singela. Só quem assistiu o vídeo que vai saber. Acabou. Eu não tinha apresentado, né, o meu auxiliar aqui de aula, né, mas é o professor Daniel Mitidiero, né, não sei se vocês conhecem. Daniel Mitidiero, ele é expert em precedentes, junto com o professor Marinoni, ele escreve muito bem sobre isso. E essa é uma palestra de 40 minutos. 40 minutos que está no YouTube. Eu não coloquei o link ali, mas antes de mandar para vocês, eu vou colocar, então. Compensa muito assistir essa palestra dele. Acho que já assisti essa palestra umas 15 vezes. Tem vários aspectos. Vocês viram só nesse trechinho que eu coloquei aqui, tanto de coisa importante, tanto de questão que a gente precisa identificar no nosso poder judiciário, sabe? Tanto que a gente precisa mudar. Então, a importância do direito seguro, de uma estabilidade, que foi aquilo que eu estava falando, né?
Então, eu falo, e depois, brincando aqui, eu pego meu professor auxiliar para complementar, né? Mas ele, na verdade, é um grande mestre que tem assim, várias consultas mesmo a ele. Opa! Então, para a gente ir para o nosso almoço, lembrando que aqui eu estou 1 hora diferente, então já deveria ter almoçado, né? Assim, então eu estou minha fome é diferente da de vocês, né? Vocês já estão acostumados, né? Para mim já é 1 hora da tarde, quase, né? Qual é o entendimento do Estado brasileiro sobre determinada questão jurídica? É mais ou menos isso aqui, ó. Lei: posso ou não posso? Precedente: posso ou não posso? Vocês lembram da fala do desembargador Roosevelt no começo? Precedente e lei? É isso. Jurisprudência: sei não. Talvez eu possa. Vou saber quando acionar a justiça. Não é não? Vou saber. É 21 ou 24? Sei não. Parece que é 21, mas vai que, né? Vai que. E aí a gente tem milhares de processos. Milhares de processos e a gente vai no turbilhão aí que a gente está há muito tempo. Vocês acham, então, que o CPC 2015 poderia vir e resolver tudo assim? Sem a gente mudar as nossas mentes? A instituição vai do nada mudar? Não, o presidente do Tribunal de Rondônia vai baixar um ato. A partir de agora é só precedente aqui, tá? Vocês vão olhar assim, hã? E aí, como que a gente vai aplicar, né? Tá bom, pessoal? Então, é nesse tom, espero que vocês estejam gostando, aprendendo muito e desmistificando muitas coisas que vocês tinham sobre precedentes, que a gente vai continuar na parte da tarde, às 14 horas, não é isso? 14 horas, horário de Rondônia. Para de brincar com o horário, Marcelo, né? Mas 14 horas para a gente ficar das 14 às 18 na tarde, tá bom? Então, obrigado, até mais tarde, estou à disposição aqui para qualquer questionamento, qualquer questão. Obrigado. Nós que agradecemos, realmente aí muito conteúdo, muito aprendizado, e como já foi dito, então, faremos agora um intervalo para o almoço, retornando às atividades às 14 horas, neste mesmo auditório. Bom almoço e até daqui a pouco.